Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora, trabalha há mais de 40 anos em seu consultório particular. Ex-professora de psicologia do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, foi consultora e convidada especial do programa Amor e Sexo da TV Globo. Durante 4 anos foi colunista semanal e comentarista da Globo News, além de colunista de jornais, blogs e programas de rádio. É autora de 14 livros sobre relacionamento amoroso, entre eles o best-seller A Cama na Varanda, O Livro do Amor, Novas Formas de Amar, Amor na Vitrine e Sexo na Vitrine. A Nebulosa Café Entrevista tem a alegria de entrevistar hoje a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Para mim é uma honra redobrada, porque a gente se conhece há 30 anos, são 30 anos de amizade. Poder ter a Regina numa roda de conversa é um prazer e uma alegria sempre. A gente vai fazer um programa especial para falar dos temas que são mais polêmicos sobre amor e sexo, mas a gente vai aproveitar a data do Dia Internacional das Mulheres. Por que isso? Porque eu quero saber mesmo se a gente tem alguma coisa para comemorar, né? Por que isso? Porque, de um modo geral, a gente tem percebido, e está bem marcado, acho que a pandemia marcou bem isso, que a violência contra as mulheres cresceu muito no Brasil. Feminicídios, abusos, estupros parecem fazer parte da nossa cultura aqui no Brasil. Pesquisas recentes mostram que na internet e redes sociais, comunidades chamadas masculinistas, disfarçadas de autoajuda, propagam superioridade e ódio contra as mulheres, né? Essas comunidades pregam a submissão das mulheres como um caminho para os homens resgatarem suas masculinidades. Por que esses homens temem tanto as mulheres, Regina? Olha, a gente vai ter que dar uma volta para o passado. Vamos voltar 5.000 anos, para a gente poder entender o que acontece hoje. Existem pesquisas arqueológicas que mostram que antes de 5.000 anos não havia essa superioridade do homem sobre a mulher. Havia uma sociedade de parceria, porque ninguém sabia que o homem participava da procriação. Então, o homem ia para a caça, quando voltava, tinha uma mulher grávida ou tinha um bebê. Eles acreditavam que aquele bebê foi colocado no útero da mãe por um sopro que vinha dos rios, dos lagos, das grutas, e as mulheres eram endeusadas. Não existia um deus masculino, gente, só deusas. Que coisa maravilhosa! Claro, maravilhoso isso. Mas, olha, era uma coisa que você imagina naquela época, 6, 7, 8 mil anos atrás, você imagina uma mulher sai leite, de uma mulher sai um ser humano, só pode ser uma deusa. Então, as deusas, as mulheres, eram representantes das deusas. Essa história começou a mudar quando começaram a domesticar os animais e perceberam que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Caiu a ficha no homem. Espera aí. Então, o macho tem a ver com a procriação? E a história começou a mudar. Nesse momento surgiu, é tudo aproximadamente, que são 5.000 anos, 6.000 anos, a gente não tem uma coisa documentadíssima sobre isso, mas tem muitos indícios, muitas pesquisas. Então, o que aconteceu? O filho, então, é do homem. A mulher, gente, passaram a acreditar que a mulher não tinha nada a ver com o filho, ela era um receptáculo, ela era um barco para levar o filho até o nascimento. Surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, e a mulher foi aprisionada, porque o homem queria ter certeza da paternidade para não deixar herança para o filho de outro. Essa questão da gravidez... É aí que começa essa história de ideia de casamento, Regina? É por aí? Não existia... Exatamente, não existia casal. Todos moravam juntos, moravam em comunidade, as crianças, só existia linhagem materna, não se sabia que o pai tinha alguma coisa a ver. Então, as crianças eram filhas de todos. Todos os homens transavam com todas as mulheres com os homens. Não havia ideia de casal. Já era poliamor?
Já era poliamor, não sei Poliamor. que tipo de amor, não sei, isso a gente ainda não tem ideia, mas que era polissexo era. Então, todos Beleza. se casavam, enfim. E aí a mulher foi aprisionada. Muito bem. O sistema patriarcal, isso tudo é muito importante, gente, senão a gente não vai entender por que está acontecendo a violência. O sistema patriarcal, ele dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e determinou com muita clareza que a mulher é inferior ao homem. Criou um ideal masculino. Qual é? Força, sucesso, poder, coragem, ousadia, o homem não falha. O homem jamais brocha, o homem sempre tem dinheiro, É imbrochável. imbrochável, imorrível, consegue todas as mulheres. O sistema patriarcal criou uma ideologia para o homem que persegue muitos homens até hoje. Gente, eu atendi no consultório um tempo atrás um rapaz de 26 anos que chegou todo modernoso, de camisa regata, sandália, bermuda, uma fita na cabeça, sentou no sofá e desabou dizendo que ia se suicidar. Motivo, broxou 3 vezes. Então, para vocês verem como a coisa aconteceu há 5.000 anos, mas como está impregnado na cabeça de todo mundo. Violência contra a mulher. Sempre houve uma violência horrível. No livro que eu escrevi, o livro do amor, né, que são 2 volumes, que eu fiquei pesquisando desde a pré-história, né? Foi só aquele que foram os 2 volumes, que eu nasci em 2012. Eu fiz por períodos da história, né? A Grécia, a Roma, gente, as mulheres foram oprimidíssimas o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, os maridos na Paris, Londres, né? Na Idade Média, no final da Idade Média, então, os jovens se reuniam em bando, estuprando as moças pela rua, e era considerado um normalíssimo, muito aceito. O marido podia espancar a mulher quanto quisesse, desde que não lhe quebrasse os ossos. Você Ah, pode é? matar uma pessoa e não Essa quebrar os ossos. era a única coisa que não podia A fazer. única coisa, não quebrar os ossos. Tinha uma vara que tinha o tamanho da vara, que podia ser para espancar a mulher. Então, as mulheres foram muito oprimidas. Se você pensar, elas foram usadas, elas foram vilipendiadas, surradas, espancadas. Bom, aí a gente chega hoje e vê essas notícias todas sobre feminicídio, você vê muitos homens reagindo, chamando mulheres de feminazes, feministas. A questão das feministas, um dia eu disse num programa de TV, eu falei o seguinte, olha, eu só vejo 2 motivos para alguém não ser feminista. Não consigo ver. Ou a pessoa desconhece a história totalmente, não sabe o que a mulher sofreu e ainda sofre, ou a pessoa não está se importando para o sofrimento da mulher. Homens e mulheres têm que ser feministas, gente, a não ser que eles realmente não desconheçam tudo, ou então querem que continue a mulher sofrendo. Então, qual é a saída para isso? A gente tem hoje agressões, mortes de mulheres. Eu não tenho certeza se é mais do que antes, pode ser mais denunciado, porque antigamente as pessoas não denunciavam. Era uma Sim. vergonha uma mulher chegar numa delegacia com olho roxo, era uma vergonha familiar. Depois a delegacia de mulheres veio, contribui mais para isso, para que as mulheres possam. Mas mesmo assim é uma perseguição, é uma coisa horrorosa, a pessoa se sente mal, ela se sente discriminada. Muito bem, eu só vejo uma saída, eu acho que é na saída que a gente tem que pensar. Qual é essa saída? A única saída que eu vejo é se instituir nas escolas, isso, mas num projeto do Ministério da Educação, se instituir nas escolas um trabalho para desconstruir a mentalidade patriarcal, que está em tudo. Homem pode, mulher não pode, homem é isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, porque quando o patriarcado dividiu em masculino e feminino, que gênero é isso, masculino é feminino, homem pode, mulher não pode, homem não pode usar brinco, mulher não pode ser um executivo, enfim. Ele está simplesmente aprisionando ambos os sexos a estereótipos.
E nós somos, gente, nós temos tudo, nós, homens e mulheres, nós somos fortes e fracos, corajosos e medrosos, ativos e passivos, homens e mulheres. Depende das circunstâncias e das características de personalidade de cada um. Não existe essa história de ser de homem, ser de mulher. Tanto que você vê que hoje muitas escolas em vários países já estão desconstruindo. Por exemplo, num dos meus livros, tem até o depoimento de uma diretora de uma escola na Suécia, em que quebraram completamente essa história de brinquedo de menino, brinquedo de menina. No recreio, existe um baú com tudo, bonequinha, mamadeira, carrinho, bola. As crianças brincam do que elas querem. Eu até tenho uma fotografia que eu projeto nas palestras, que são 3 meninos brincando no recreio e dando uma madeira para a bonequinha. Olha que coisa maravilhosa. Brinca do que você quer brincar. E você ele não vai também dar uma se madeira pro seu prepara, filho. né? Para poder cuidar do filho no futuro, ser um Claro. pai amoroso, né? A única saída que eu vejo é realmente se levar a sério essa questão e um trabalho seríssimo nas escolas que envolvam os professores, os pais e os alunos. Porque a gente está. Sabe o que acontece? A gente nasce num mundo que já tem os valores ali determinados. Então, a gente vai absorvendo aqueles valores e vai vivendo como se fosse uma coisa natural, né? Quer dizer, a homofobia, a transfobia, a misoginia, todas essas coisas que ficam vistas como se fossem naturais. A minha sugestão para o Ministério da Educação é um plano seríssimo para começar a desconstruir a mentalidade patriarcal desde a criança pequenininha dos 2 anos de idade. A violência é tão grande que eu acho que a gente precisa criar isso para ontem. Começar a fazer isso ontem, não é? Claro. O que vocês acham disso, Angélica? Pia? Eu acho perfeito. Seria uma grande revolução na educação e na formação das pessoas também, né? Em relação à vida, de um modo geral, porque é na escola que a gente aprende tudo, né? Eu concordo com a Bia, concordo com a Regina. Acho que a educação é o caminho, mas eu não acho que é uma educação só nas escolas, não. Eu acho que é uma educação que acontece dentro de casa e é uma autoeducação também. Uma educação que necessita partir de nós mesmas, né? Nós, mulheres, né? Vocês, homens, a partir da seguinte pergunta, né? O que eu faço hoje que contribui para esse cenário? Porque todos os dias a gente está, de alguma maneira ou de outra, manifestando e fortalecendo esses discursos. Mesmo as feministas, Mesmo, né? Mulheres que são machistas muitas vezes, né, Regina? Porque a violência ela vai aparecer não só, né, na violência contra a mulher, né? A gente vê a violência contra as pessoas negras, a gente vê a violência contra as pessoas indígenas, e essa é uma violência, contra a violência policial, idosos, contra a criança, contra o idoso, contra os homossexuais. É uma violência que ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E ela é uma violência tanto física quanto verbal, né, cultural. Né? Então, quantas vezes nós não somos violentas, né, no nosso discurso, nas nossas falas, no nosso modo de tratar o outro, né, no nosso modo de tratar as mulheres. Quantas vezes nós, mulheres, somos violentas entre nós, né? Então, eu acho que é uma reflexão assim, muito importante para ser feita e uma autorreflexão, né, que eu acho que é bacana. Eu acho que tem uma pergunta, se vocês concordarem, e temos muitas perguntas para a Regina, Muitas. Que seria, por exemplo, sempre teve um interesse do patriarcado e do machismo separar as mulheres e dividir as mulheres, porque ao invés delas terem uma sororidade, uma cumplicidade, durante muito tempo as mulheres eram inimigas ou disputavam o homem, né? Isso, o que é isso, Regina? Também é o patriarcado. Olha, a gente está vivendo, é muito importante entender que nós estamos no meio de um processo
de uma profunda mudança das mentalidades. O que é mentalidade? Cada povo, cada época tem a mentalidade. Por exemplo, anos 60, a separação era uma tragédia familiar, que era a mentalidade da época. Ninguém podia, era uma desgraça a separação de casal. Então, era a mentalidade. Depois da pílula, né, e dos movimentos contra a cultura, né, movimento hippie, movimento feminista, movimento gay, toda a revolução sexual, nós começamos um processo de uma profunda mudança e que está em curso. Nós vivemos um momento de transição entre antigos e novos valores. Acredito que está crescendo a desconstrução dos preconceitos, dos vários preconceitos. Mas, quando eu propus a história na escola, eu propus colocar as famílias também, não é só professores e alunos, não. Famílias todas lá, discutindo junto. Então, a gente pergunta assim, o que tem que se fazer? Gente, as pessoas têm que ser incentivadas a refletir sobre as crenças aprendidas para se livrar do moralismo e dos preconceitos, que são muitos. As crenças, a gente absorve, entra por todos os poros, pela televisão, pela música, cinema, literatura, publicidade. Você nem sabe. A gente é tão forte o condicionamento cultural que quando você chega à idade adulta, você não sabe o que você realmente deseja e o que você aprendeu a desejar. Então, é muito importante uma desconstrução de todos esses valores. Então, as pessoas têm que ser incentivadas a refletir sobre as crenças aprendidas, questionar. Isso aí existe mesmo? Eu acredito nisso, isso é para mim, porque também tem uma coisa interessante, embora muita coisa ruim esteja acontecendo, toda essa violência e tudo, e aspectos positivos estão surgindo nessa mudança de mentalidade. Por exemplo, a gente sempre teve que se enquadrar em modelos, né? Quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, seria, rejeitado. Apartheid, afastado, né? Seria um horror. Hoje, nós estamos assistindo uma coisa muito interessante, que como os modelos tradicionais não dão mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. E isso, gente, é maravilhoso. É claro que vai ser ataques, dependendo de onde você mora, do grupo que você convive, mas as mentalidades mudam assim. Nos anos 60, se uma moça não fosse virgem, o noivo terminava o noivado. Eu tive uma amiguinha que fez plástica de ímã para poder casar, para o noivo não descobrir que ela não era virgem. Sério? Então, isso não existe mais nos grandes centros urbanos, a não ser em grupos religiosos, fanáticos e tal. Então, as mentalidades mudam, sim. Uma das grandes questões do momento hoje são as relações amorosas, aí entra a questão da mulher também, porque a mulher foi educada a ajustar sua imagem às exigências e necessidades dos homens, né? Sempre concordar. Tem relatos do início do século XX, anos 30, quando a mulher começa a querer entrar, e até mais tarde, em que as mulheres se faziam de bobinhas para agradar os homens. Então, ela estava com o homem dizia coisas que ela estava careca de saber. Ela dizia, eu não sabia, me explica. Não Quer podia dizer, ser inteligente, que ia ser uma afronta. Não, as mulheres aprenderam que elas tinham que agradar os homens. Outro dia, não teve um bispo Macedo aí, sei lá, dizendo que a mulher não pode ter mais instrução que o marido? Vocês viram isso? São umas aberrações, que a mulher não pode ter mais estudo que o marido, tem que ser sempre abaixo. Até hoje, Ainda porque a mudança de mentalidade é lenta e gradual. Mas hoje a gente vive uma questão que envolve mulheres e homens, e é espantoso em relação à mulher, a questão da não monogamia. Porque há mais ou menos 7 anos, eu comecei a receber no consultório muitos casais trazendo um problema, uma questão que eu nunca tinha visto. Gente, em julho eu faço 50 anos que eu tenho consultório. Eu nunca tinha visto essa questão. Uma das partes propõe a abertura da relação, a outra parte se desesperava, arrancava os cabelos.
tanto que eu escrevi o livro Novas Formas de Amar, porque eu disse, as pessoas precisam falar disso. Isso já estava lá, né? Já estava lá, já acontecia. Já estava começando a se colocar. Porque as pessoas tinham relações fora do casamento escondido. Os homens sempre tiveram. E as mulheres, a partir da pílula anticoncepcional, passaram a ter tanto quanto os homens. Uma coisa impressionante, porque já não tinha mais o perigo da gravidez, que era a grande ameaça. Bom, as pessoas propõem abrir a relação. Abrir a relação é porque você pode sair sem precisar mentir, sem esconder. Quer dizer, a não monogamia, existem várias formas de não monogamia. Inclusive, existem estudos hoje, uma grande discussão no Ocidente, se monogamia é superior à não monogamia. E está tão arraigada nas pessoas a ideia da monogamia como a melhor forma, é um imperativo cultural, que vocês sabem que teve uma pesquisa na Universidade de Michigan que fizeram com os cientistas que estudam o tema e concluíram que até os cientistas que trabalham nessa área da não monogamia, que discutem esse tema, eles vão inconscientemente colocando a monogamia como superior. Olha que coisa doida. Regina. Então, oi. Não, esse tema da monogamia é bem interessante, né? Você começou falando dessa experiência das sociedades mais de 5.000 anos atrás, e quando, de fato, né, nem se pensava em monogamia nem nada. Mas naquela época também eram as mulheres, né, que eram as deusas, como você mesmo colocou, mas eram também as mulheres quem decidiam e definiam, né, se o relacionamento iria ou não receber, né, mais uma, né, mulher, né, naquele casamento, naquela união, No início não tinha casamento, né? Aí não, depois as coisas foram naquela mudando. união, né, naquele relacionamento, né? E aí, quando a gente fala hoje em monogamia e fala em relacionamento aberto, esse modo, né, que a gente quer instituir hoje é um modo livre totalmente, ou é um modo que poderia também incluir esse outro de uma outra maneira? Não sei se a minha pergunta foi clara. Eu entendi o que você está Ótimo. falando, mas acontece o seguinte: a não monogamia ela tem várias possibilidades. O amor pode ser vivido de N formas diferentes. Agora, só para a gente voltar a esse ponto que está tocando da não monogamia, gente, não vamos conseguir entender por que hoje estão surgindo novas formas de amar, como poliamor, amor a três, as relações abertas, quer dizer, a não monogamia com N formas. Se a gente não entender o que é o amor romântico. Porque, em primeiro lugar, o amor, em cada período da história, se apresenta de uma forma, e a gente não sabe disso. Eu só fui saber disso quando eu mergulhei, me aprofundei no estudo do amor, porque a gente aprendeu que amor é assim. O amor de Hollywood, né? Cinematográfico. O amor de Hollywood, né? O amor... Mas foi Hollywood, porque foi o seguinte: o amor não entrava no casamento, as famílias escolhiam, não é isso? Sim. Então, o romântico começou no século XII, mas uma impossibilidade total, porque até o século XII, olha que interessante, desde que o cristianismo se instalou até o século XII, depois de 12 séculos, o amor só podia ser a Deus. No século XII é que surgiu o amor romântico, com você poder amar outra pessoa. O amor não podia ser por outra pessoa. Veio vindo pela história com impossibilidade total para o casamento, que era considerado algo muito sério para entrar nessa história de amor. A partir do século XIX, depois da Revolução Industrial, que as famílias moravam no campo, todas as famílias juntas. Com a Revolução Industrial, se formou a família nuclear, marido, mulher e filhos, que se deslocaram para trabalhar nos centros urbanos. Aí inaugurou-se, de alguma forma, o amor romântico naquele casamento para fazer frente, né, toda aquela falta dos afetos da família toda. Mas não predominou. O amor romântico só entrou para valer no casamento
a partir de 1940, e aquilo que a Sandra falou, incentivado pelos filmes de Hollywood, Rock Hudson, Doris Day. Agora, deixa eu só explicar o que é o amor romântico, porque eu não quero de jeito nenhum que as pessoas imaginem que amor romântico é mandar flores, hein, gente? Mandar flores é ótimo, jantar à luz de vela, dançar olho no olho, levar café na cama, isso é maravilhoso e não tem nada a ver com Pois amor é, ou romântico. então que você está fazendo apologia a relacionamento grosseiro, embrutecido, nada a ver, né, Regina? Não, mas as pessoas pensam que se não for isso, não existe. O amor romântico é o seguinte: ele é um conjunto de ideais e expectativas que, a meu ver, destrói a vida das pessoas. O amor romântico prega que os dois têm que se transformar num só, gente, que não existe individualidade. Por isso é que, eu vou encontrar minha alma gêmea, eu vou encontrar a pessoa certa, metade da laranja. Não existe essa crença? Sim, Imagina, 8 bilhões de habitantes, existe aquela pessoa certa para você. Então, além de pregar esse horror, que é a ideia de que os dois têm que se transformar num só, ele prega que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que nada mais vai lhes faltar, que qualquer coisa só tem graça se o amado estiver presente. Se o amado, outro dia uma paciente estava me contando que viu uma amiga, né, sozinha num bar com outros amigos, e alguém na mesa, será que ele se separou do marido? Porque as pessoas estão tão condicionadas a achar que tem que estar grudado, se não está, pode ter separado. Agora, o amor romântico, ele traz uma coisa terrível, que gera um sofrimento horroroso. Ele prega que quem ama não transa com mais ninguém. Quem ama não se interessa por mais exclusividade. Ninguém. E você escuta isso em pessoas que trabalham nessa nossa área. A minha área de relacionamento. A minha área de psicanálise também. É de um absurdo. Não, gente, o que eu escuto do que as pessoas trazem, do que ouvem dos seus terapeutas, é estarrecedor. Então, quer dizer, uma pessoa se descobre que seu amado ou amado se interessou, transou com alguém, o sofrimento é atroz, porque ela está convencida de que não é amada. O que está acontecendo hoje, ainda bem, gente, é que esse amor romântico está dando sinais de sair de cena. Ainda bem. Porque o anseio contemporâneo é pela busca da individualidade. Todos querem saber seu potencial a desenvolver, sua possibilidade na vida, a grande viagem do ser humano para dentro de si mesmo, se descobrir. E o amor romântico prega o oposto, prega não individualidade. Ele prega fusão, então, né? É um aprisionamento, né? Então, está dando sinais de sair de cena, e ao sair de cena, esse tipo de amor está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que nós estamos assistindo a várias formas de amar surgirem em que não há exigência de exclusividade. Regina, amor, ações livres, por aí vai. Regina, eu tenho escutado muito no consultório também. Eu vejo mais entre os homens ainda, embora as mulheres falam também, se relacionem também, mas entre relacionamentos entre homens, eles já me dizem claramente, é impossível a monogamia. É tão claro para eles que não dá para manter uma vida afetiva, sexual com seu parceiro, mesmo que tenham uma relação dita casamento. Para eles é muito mais claro. Será que é porque isso ainda é uma coisa mais voltada para a mentalidade do homem? Para a mulher isso ainda é uma coisa que precisa ser mais construída, você acha? Sandra, surpreendentemente, o número de pessoas que propõem a abertura da relação é muito maior entre as mulheres. São muito mais as mulheres que propõem a abertura da relação. É incomparável. Essa é a boa notícia aí para o Dia Internacional das Mulheres, viu, mulherada? Mas não dá para comparar. Então, por exemplo, vamos pensar na história da monogamia. O William Reich,
que disse coisas muito interessantes sobre sexo, sobre amor. William Reich, discípulo de Freud, que morreu em 1959, ele dizia o seguinte: ninguém critica uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém critica uma pessoa por não querer comer a mesma comida todo dia. Por que vai criticar alguém por não querer fazer sexo sempre com aquela pessoa o tempo todo, a vida toda? Então, eu acho que as pessoas estão começando a questionar, porque o amor romântico é que pregou isso. E a maior propaganda do Ocidente que eu conheço é o amor romântico, não é Coca-Cola, Microsoft, Mas nada não. é É o amor interessante romântico. que esse amor romântico, Regina, ele tenha sido um aprisionamento, né, uma forma de aprisionamento mais para as mulheres do que para os homens, porque esse universo, né, de fidelidade, né, e de Sim. exclusividade sempre foi um universo feminino das mulheres. Os homens, eles sempre tiveram, né, a carta livre, né, para poder transar com quem quiser, e as mulheres, né, silenciadas, né, e oprimidas dentro de casa. E, de alguma maneira, né, isso permanece. Né? Então, Mudou um pouquinho com a pílula, né, um Angélica? cadinho. Mudou porque aí você já tinha como não engravidar, então tem um É, pouco tá, mais. eu só acho não que mudou um é o- bocadinho, não, hein? Eu A acho, pílula é um marco na história da não, humanidade, é o hein? que a, Outro mundo depois da pílula, é o hein? que a Não, Regina falou, né? Que a mudança ela é muito lenta, né? Sim, não Então muda para ela todo mundo. exatamente, ela não foi para todo mundo, né? Ainda Exatamente. não. É. Tem muitas mulheres ainda que continuam oprimidas nesse lugar, né, do amor romântico. Mas o que eu queria trazer, na verdade, é essa visão machista, né, que desse amor romântico também, né? Porque hoje eu até às vezes eu observo bastante as pessoas falando, né? E algumas mulheres falando de suas práticas de amor livre, que eu acho muito interessante, porém, eu acho que existe um limiar, né, aí desse discurso entre o que é de fato o discurso livre e o que é de fato, na verdade, uma reprodução de uma vivência, de uma experiência machista, que é o que os homens praticam, né? Isso você diz experiência machista o quê? O fato da mulher querer transar com várias pessoas seria a repetição de uma experiência machista, é isso? Não tô generalizando dessa maneira, né? Eu estou, na verdade, trazendo esse conceito do amor romântico, né? E fazendo um contraponto com esse lugar de aprisionamento que as mulheres, né, permaneceram durante muito tempo, mas que não foi o mesmo lugar para os homens. É Angélica, claro, seria porque a uma mulher engravida, gente, o homem não. Não. Essa é a diferença. A mulher não controle do podia. corpo, né? Quer Tinha o nascer controle o do filho corpo. com a cara do vizinho. Não podia. A mulher naquela época, antes da pílula, elas tinham 17 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Era uma coisa louca. Então, a partir da pílula, as mulheres começaram a ter tantas relações extraconjugais quanto os homens, mas escondido. Agora, elas querem abrir a relação e não é uma coisa para repetir o machismo. O homem fazia isso porque a mulher não podia ficar trancada em casa, essa era a norma. No século XIX, a mulher era a rainha do lar, ela tinha que ser cordata, simpática. Vocês sabiam que tinha manual para a mulher aprender a Sim, desmaiar? claro. Saíam nas sim. revistas lá da década de 1950, por aí. A própria Clarice Lispector escrevia para mulheres, como as mulheres viviam, né? Incrível, porque ela era jornalista Agora, em também. relação, eu gostaria de voltar ao que ela disse, que eu acho importante. A relação é o seguinte: eu escrevi um livro sobre fidelidade, embora eu ache que essa palavra fidelidade não tem nada a ver com sexualidade, e a palavra traição já devia ter sido banida em relação a sexo, porque trair um amigo, trair um sócio, trair um marido, você só casar com ele para dar um golpe, quer dizer, enfim, a palavra traição é totalmente inadequada, jamais vai poder existir uma discussão isenta sobre monogamia versus não monogamia se usar a palavra traição, que já vem com a coisa negativa. Então, o que aconteceu é o seguinte: eu estava escrevendo esse livro, meu marido é escritor de ficção, e a gente escreveu alguns livros juntos, ele escreve a parte de ficção e eu comentava. Quando eu estava escrevendo a parte de fidelidade, resolvi ver o que meus colegas psicanalistas
escreviam sobre assunto. Pouquíssimos trabalham nessa área da relação amorosa, quase nenhum. Você conta dedos que trabalham na área. Gente, eu fiquei chocada. Eles dizem assim, usam a palavra trair naturalmente. Se traiu é porque o amor acabou. Se traiu é porque a relação vai mal. Se a mulher traiu é porque está ressentida. Aí eu escrevi isso no livro, horrorizada com eles, e disse o seguinte, olha, um ou outro caso pode ser, mas a imensa maioria das pessoas que têm relações fora do casamento, elas têm por um único motivo. Variar é bom. Quem disser que não é, está mentindo. Vamos parar com essa história, gente. É mentira. Você ficar 5, 10, 15, 20 anos, você sente vontade de outro cheiro, de outra sedução. Isso é uma coisa... eu acho que é tão claro que variar é bom, e as pessoas são muito acusadas. Hoje, um seguidor me mandou um pedacinho da Roseli Saião, que era uma psicóloga que escrevia na Veja, sei lá onde, né, sobre... E ela dizendo que se traiu, o amor acabou, coisas assim. Eu ouvi de uma terapeuta, uma sexóloga também, chamada Ana Canosa, alguém me disse que ela falou assim, quando se ama, não se transa com mais ninguém. Mentira! Existem relações em que as pessoas se amam, a relação é boa, o sexo funciona bem, e as pessoas têm vontade de transar com outras pessoas, é a coisa mais natural do mundo. Enquanto a gente ficar arraigado com essa ideia do amor romântico, de que quem ama só tem olhos para a pessoa amada, todo mundo vai continuar sofrendo como sofre. Pois é, o amor, pelo que a gente está conversando aqui, o amor romântico está muito ligado a controle, né? Controle da vida do outro, da felicidade do outro, do corpo do outro, né? Não pode sentir desejo. Quem ama não sente desejo por outra pessoa. Olha que coisa louca isso. Ligada a ciúme também, né? Ligada a ciúme. Não, e desejo, aliás, hein, gente? O que vocês acham de ciúmes, né? Ciúmes é uma coisa para estar, assim, numa relação? Vocês acham que é uma coisa boa, saudável, ciúmes? O que vocês acham? E a gente vai perguntar isso para a Regina. O que é ciúmes, hein, Regina? Olha, o negócio é que a criança pequena, ela tem muito ciúme da mãe. Porque se a mãe desaparece, ela morre. Ela precisa de cuidados físicos e emocionais. Aí a gente cresce, né? A gente espera-se que a gente cresça. Mas quando chega numa relação amorosa, chega na vida adulta, se reeditam aquelas necessidades infantis e se jogam no outro, no casamento. Então, no casamento, você deposita a certeza que não vai ficar mais desamparado, certeza que nada mais vai te faltar, toda aquela idealização. O ciúme, na nossa cultura, é visto como parte do amor, como se não tivesse... Eu atendi uma moça que estava muito triste, que começou a namorar um rapaz há 3 meses, e ele não manifestava ciúme. E ela estava arrasada. E eu dizia assim, mas que sorte que você deu e não percebe, né? Que sorte que você tem, nem se deu conta dessa sorte, porque aprendeu que quem ama tem que ter ciúme, né? O ciúme, ele é sempre limitador para quem sente, para quem é alvo dele. Aí a gente se pergunta assim, quem é a pessoa ciumenta, gente? Quem é? Geralmente a pessoa que tem uma baixa autoestima e que acha que vai ser trocada na esquina. O cara vai sair para comprar pão na padaria, vai me trocar. E não volta nunca mais. Então, eu acho que o ciúme a gente tem que realmente começar a ensinar. Porque o problema, que eu acho também sério, é que na educação das crianças, dos adolescentes, ninguém trabalha essas áreas, ninguém fala disso, ninguém fala do respeito à individualidade do outro, como é fundamental numa relação amorosa você ter a sua individualidade respeitada, a sua privacidade, você respeitar do outro. Eu acho que um casamento pode ser ótimo. Todo mundo pensa que eu sou contra o casamento. É claro que eu sou contra esse casamento que está aí, né? Óbvio. Com certeza. Controle, ciúme, possessividade, enfim. Violência. E que faz tão mal para a gente também, para quem sente e para quem recebe. É horrível. É uma coisa... Eu só acredito que um casamento pode funcionar bem se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar. Liberdade de ir e vir. O que é liberdade de ir e vir?
ter amigos em separado, ter programas independentes. Eu não sou obrigada a gostar de todos os amigos do meu marido, nem ele dos meus. E, mais do que tudo, controle zero da vida do outro e respeito 1000 da individualidade do outro. Você respeitar a individualidade do outro implica até em você não querer saber se ele transou com alguém. Só para fechar isso que eu estou falando, vou fechar, porque se deixar eu falo 2 horas, eu juro que eu vou fechar. Eu comecei a receber, eu tive vários programas de rádio, e as pessoas são obcecadas por questão da tal da fidelidade. Então, era assim, será que ele me traz? Será que ela tem outra? Será que... Falei, caramba, só pensam nisso. Aí eu formulei uma frase que gera uma certa polêmica, mas quando eu ponho no feed do Instagram, bomba de uma maneira incrível. Eu coloco assim, ninguém devia se preocupar se o amado ou amada transa ou não com outra pessoa. Cada um só deveria responder a 2 perguntas. Me sinto amado ou amada? Me sinto desejado? Desejada? Se a resposta for sim para as 2, o que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito. Nossa, isso Regina, é o máximo. Isso é um grau de evolução, né? Mas vamos tentar chegar lá? Vamos Vamos, tentar. né? O A gente tá objetivo é esse, caminhando para isso. Regina, Dia Internacional da Mulher, e nós sempre falamos que as mulheres estão a anos-luz, né, principalmente desse pensamento machista, tudo que a gente está falando aqui. 2023, né, como lidar com esses... como as mulheres, né, contemporâneas e modernas, o que nós mulheres podemos fazer para lidar com esses homens, para trazer esses homens, né, principalmente dentro desse contexto do ciúme exacerbado. A gente tem uma juventude aí completamente voltada para esses programinhas de autoajuda, entre aspas, que Sandra trouxe no início, né? O que nós podemos efetivamente fazer para poder começar a quebrar esse ciclo? Acho uma ótima pergunta e uma ótima reflexão. Primeiro, a gente tem que entender que os homens, não todos, evidente, mas muitos homens sofrem com machismo. Porque senão fica aquela história assim, homem é machista, todos eles são péssimos, são os horrores. Eu fui uma vez fazer uma mesa redonda na TPM, que até o Léo Jaime estava comigo na mesa, e o Léo Jaime, uma moça feminista radical que odeia homem, e apresenta... Gente, ele não podia abrir a boca. Levava porrada. Porque existem pessoas que se dizem feministas que odeiam homens. Sim. Então, precisa entender o seguinte, muitos homens sofrem, e sofrem mesmo, porque você perseguir esse ideal masculino da cultura patriarcal, de força, sucesso, nunca falhar, ter sempre coragem de tudo, isso exaure o homem. Eu acho que quem tem filho homem, né? A Sandra tem, eu Tenho também 2, pois é. Você olha para o teu filho e diz, mas meu filho não é nada disso. Então, ele não está oprimindo ninguém, ele está sofrendo porque, de repente, é cobrado a corresponder àquele ideal. Então, ajudar os filhos a se libertarem dessa obrigação de corresponder ao ideal. Então, os homens também sofrem. Eu acho que as mulheres e os homens têm que se aliar, têm que se dar as mãos para cada vez mais romper com a mentalidade patriarcal, que, na verdade, oprime a ambos os sexos. Pois não oprime só os homens. Claro que não oprime só as mulheres. As mulheres foram as grandes oprimidas. Mas depois de 50 anos para cá, todos os movimentos de contracultura, da revolução sexual, muitas mulheres se libertaram disso. Muitos homens temem, né? Mas eu acho que a gente se aliar para todos saírem fora dessa mentalidade. Sair desse aprisionamento, Regina. Isso, olha, para fechar e pegar esse gancho, porque a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, tem 2 perguntas para complementar, que eu quero saber de você. Se caminhamos para o fim dos gêneros masculino e feminino,
E como você acha que será o amor no futuro? Você já está fazendo uma prévia disso quando você diz que a gente precisa deixar de ter o homem como inimigo ou a mulher como uma inimiga. A gente tem, na verdade, é que se amar, né? Então, vamos lá. O que você acha? Tá. Em relação ao gênero, queria dizer bem claro o seguinte: gênero é masculino e feminino, hein? Se alguém acreditou naquele delírio de que gênero é o do que a Damares que avisava, que vão virar menino e menina, desliguem-se disso, né? Então, fim do gênero. O que é o fim do gênero? É você, sendo homem ou mulher, você poder buscar o que te dá prazer, o trabalho que você quer fazer, os brinquedos que você quer brincar, que você seja livre para externar ou externalizar todos os aspectos da sua personalidade. Porque quando é marcado, isso é o do homem, isso é da mulher, masculino e feminino, você encontra pessoas que são mutiladas, mutiladas no que elas desejam na vida delas. Então, é a gente se libertar dessa ideia de masculino e feminino que aprisiona ambos os sexos a estereótipos. Então, esse seria uma forma de se relacionar e de se amar no futuro, né? Começando com essa liberdade de poder ser quem a gente é, o que a gente gosta. Essa barreira de masculino e feminino ela está se dissolvendo, essa coisa tão marcada, né? Sim. E isso permite que as pessoas se sintam mais livres, inclusive na escolha do objeto de amor. Então, eu acredito que daqui a um tempo não vai ser assim, homem é obrigado a escolher mulher para se relacionar, mulher vai ser obrigada... Não, eu acredito que a bissexualidade vai crescer, né, cada vez mais, as pessoas vão ficar mais livres para viver como quiserem viver. E o amor no futuro, eu acho que daqui a um tempo, que pode ser 20, 30, 40 anos, não dá para precisar, muito menos gente vai querer se fechar naquela relação simbiótica, naquela relação a dois, e muito mais gente vai viver feliz da vida com relações múltiplas. Maravilhoso, Regina. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu espero que a gente possa fazer muitos mais, porque esse assunto é inesgotável, né? Inesgotável. Uma série, né? Tem que fazer uma série. A gente agradece muito a sua presença e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas mulheres brasileiras que te acompanham com muito carinho, porque você vem abrindo espaço para que a gente possa ser livres, né? Mais felizes, do jeito que a gente é. A mensagem que eu deixo, Sandra, é que eu acho que é fundamental que a gente não aceite o que a gente recebeu, o que a gente aprendeu e saia repetindo. Que a gente reflita sobre todas essas crenças aprendidas para realmente se livrar do preconceito, do moralismo, dos preconceitos, para viver bem. Porque tem gente que vive mal, mas tem medo, se agarra ao que é conhecido, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança. E, para fechar, eu diria o seguinte: todos podemos viver muito melhor do que a gente vive, mas, para viver bem, é preciso ter coragem. Opa! Perfeito. E respeito, né? É preciso ter coragem. Eu acho que a gente pode terminar com isso, né? É preciso ter coragem até para viver melhor e ser feliz. Obrigada, Regina. Um beijo especial. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme. Prazer imenso também, Imenso. Regina. Vamos fazer parte desse grupo que tenta contribuir para as pessoas viverem melhor. É o máximo. Com certeza. Obrigada aqui pelos Muito seus livros maravilhosos. Está aqui com a gente. Aqui, ó, Cama na Varanda. Abrindo Best-seller. caminhos. E até breve, querida. Muito obrigada. Beijo grande para vocês, gente. Obrigada. Obrigada, tchau.